Olá, quinto ano A e quinto ano B, professora Mariângela e o livro Buriti Mais de História. A página dessa semana é de 24, 25, 26 e 27. Na página 25, nós temos aí uma leitura que a Proteia grifou umas partes que são muito importantes para responder as atividades. Vocês vão fazer a leitura, tema novas formas de organização. E na página 25, nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades. Vocês vão ler aqui também. Você sabia? A cidade de Nippur era considerada sagrada e um importante centro religioso da Mesopotâmia, com muitos templos e edifícios públicos. Segundo a tradição, Enlil, um dos principais deuses deste povo, teria criado a humanidade na cidade de Nippur. Por isso, ela recebia peregrinos e de diversos lugares. Muitas pessoas iam lá só para visitar essa cidade que era considerada sagrada. Aqui nós temos um fragmento de mapa da antiga cidade de Nippur, na atual Iraque hoje. Olha aqui, ó, o fragmento com um relevo aí, né, dessa cidade, um fragmento desse mapa da antiga cidade. Número 1. Complete o texto a seguir com as palavras destacadas. Nós temos aqui 8 palavrinhas e 8 lacunas. Nós precisamos preencher essa lacuna. Então, se vocês lerem a página 24, seguirem a ordem da leitura, vocês vão achar todas essas palavras no texto. Então, nós vamos começar aqui, ó. Com o aumento populacional, nós temos aqui, ó, aumento populacional. O que gerou esse aumento populacional? Então, já tem aqui no texto a primeira lacuna. Então, o aumento populacional, a agricultura e a criação do quê? A criação de aldeias, ó, organização em aldeias, está aqui no texto. Contribuíram para a organização das sociedades sociedades o quê? Aqui a gente vai ver, ó, compunha os clãs. Então, vocês vão colocar aqui, ó, contribuíram para a organização da sociedade em clãs. Pro clãs está aqui, ó, se você tiver em dúvida, você olha para poder estar escrevendo. Que formavam grandes, é só olhar no texto, grandes o quê? Formavam grandes tribos, tá aqui também, grandes tribos. Nas primeiras cidades, a agricultura produzia o quê? Só olha aqui, ó. Ó, gerando um grande excedente. Então, ó, era destinado, ó, nas primeiras cidades, a agricultura produzia excedentes de alimentos, ou seja, sobrava alimentos, tinha muito alimentos. Então, você vai usar a palavrinha excedentes de alimentos que era destinado. O que eles faziam com esse alimento que sobrava? Destinado aqui, ó, o excedente que era destinado ao comércio. Então, eu vou colocar aqui comércio. E ao sustento de quem que era esse sustento? Temos aqui, ó, sustento de pessoas que exerciam outras atividades, como os sacerdotes e soldados. Então, vocês vão usar aqui essas palavras, aos sustentos cadê sacerdotes aqui? Sacerdotes e soldados. Pronto, tudo que eu preciso responder nessas lacunas estão aqui nesse primeiro e segundo parágrafo. Na página 26, nós temos aqui um texto também para vocês lerem, organização social e religiosa, e a Pro fez alguns destaques que vocês irão dar maior atenção e importância para estar respondendo a página 27. Qual era a importância dos centros cerimoniais e religiosos para a sociedade antiga? Dê um exemplo. Então, aqui, a importância dele, a gente vai ver aqui no segundo parágrafo, tá? A importância era que esses lugares recebiam muitas pessoas que ficavam lá peregrinando, então transformavam a cidade. E também eles podiam o quê? Integrar comércio, eles viam como tinha um movimento de pessoa muito grande, eles conseguiam aí melhorar a economia com uma rede de comércios e também o de estradas. E nessas cidades também desenvolveram a função administrativas e militares. Então, aí eles viam aí uma forma
pode melhorar a economia. Dê exemplos. Nós podemos dizer que haviam cidades com essas características, como a cidade de Chavin de Huantar. Esse Chavin de Huantar, a Pro vai mandar um vídeo para vocês falando um pouquinho dessa cidade de Chavin de Huantar e vocês vão dar exemplo aqui na número 3. Ainda na página 27, número 4. No texto a seguir, circule os trechos relacionados à religiosidade e grife os que se referem à organização do espaço e da sociedade. Então, aqui, ó, Laventa, uma cidade olmeca. Ainda na página 27, número 4, no texto a seguir, circule os trechos relacionados à religiosidade e grife os que se referem à organização do espaço e da sociedade. Então, Laventa, uma cidade olmeca. Nós vamos ler e aí sim a Pro fala se vocês aí acham que deve grifar ou não. Os olmecas foram os primeiros habitantes da região chamada Mesoamérica, onde hoje se localizam México, Guatemala, Nicarágua, Honduras e outros países. A erguer grandes edifícios com finalidade religiosa. Então, aqui ele está falando um pouquinho sobre esses trechos aí relacionados à religiosidade. Os deuses olmecas são representados em imagens que associam aves fantásticas, jaguares, serpentes e seres humanos. Então, esse parágrafo aqui, a gente vai poder grifar. Olha, a gente pode grifar grandes edifícios. Aqui vamos contar 1, 2, na terceira, quarta e quinta linha, a gente pode grifar aí. Depois aqui nós temos sobre a cultura agora, né? Aqui ele pede sobre a religiosidade. Vamos ler um pouquinho sobre a cultura. A cultura olmeca é considerada a matriz de muitas outras civilizações que surgiram depois de seus vestígios, datam a cerca de 4.000 anos atrás. Não precisa grifar 4.000 anos atrás, a Pro só deu ênfase nele, que faz muitos anos atrás. Acreditavam-se que Laventa era o principal centro olmeca. A cidade foi erguida numa pequena ilha, em uma área pantanosa. As pedras disponíveis se encontravam a cerca de 60 quilômetros de distância do local, mas ainda assim existiam ali esculturas gigantescas feitas de pedra. Foram encontrados também vestígios de pirâmides, túmulos circulares e altares esculpidos em pedra. Então, aqui também faz parte da religiosidade que nós vamos aí estar grifando as duas últimas linhas aí do último parágrafo, tá bom? Que ela também era uma cidade no centro da Olmeca, que ó, acreditava que Laventa era o principal centro de Olmeca, não falando aí sobre a religiosidade. Então, a gente vai só grifar isso que a Pro falou mesmo, tá bom? E aí, vocês prestam bem atenção nessa outra leitura. A Pro vai enviar também um documentário falando sobre essas esculturas olmeca em forma de cabeça humana, Xalapa, no México. Então, assistam, é muito interessante esse conhecimento. Olha, elas chegavam aí a ter 4 metros de altura e toneladas de peso, gente. Assista o documentário da Pro, é muito interessante esse conhecimento e prestem bem atenção na hora de circular, de grifar e leiam tudo com muita atenção, tá bom?